Ok, pode começar. Tudo bem, vamos lá, João. Pode começar, gente. Vamos lá. Professor João. Não, começamos com o professor Pavão, por favor. Comigo? Por favor, claro, professor, claro. Tá bom. Estamos aqui para escutá-lo. Eu vou ser mais breve do que das outras vezes, para que a gente possa conversar bastante. Primeiro, fazer uma correção. Quando eu coloquei A Hora da Estrela como conto, na verdade é um romance, não é um conto, né? Já fazer essa correção. A Clarice Lispector, né, desde que eu comecei, desde que a gente sabe, ela é uma escritora singular na literatura brasileira, né? Diferente. E desde que ela entra, começa a escrever até o seu último romance, ela vai ser sempre objeto de muita discussão, de muita especulação, né? O famoso mistério, né? Todos falavam da Clarice Lispector, e ela dizia que, na verdade, o mistério dela era ela mesma. Então, é uma figura assim, muito diferenciada. Quando ela publica o seu primeiro livro, o seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, ela provoca um grande impacto na crítica literária, né? Tem uma crítica muito boa do Antônio Cândido, um crítico lá do Rio Grande do Sul, né? O Álvaro Lins, se não me engano, não é o Álvaro Lins, ele faz uma crítica severa ao livro dela, né? E o Sérgio Millier, se não me engano, até se assusta com o nome dela e diz que devia ser, que só podia ser um pseudônimo e não um nome. Então, para ver como ela vai mobilizando, né, as opiniões, como ela vai mexendo com os corações, com as expectativas todas, depois com a paixão segundo GH, e por aí vai. O que sempre chamou primeiro, chamar a atenção para a própria Clarice, né? Ela vem da Ucrânia, de uma cidadezinha, a família é forçada a sair na década de 20 pelos pogroms que aconteceram, né? A Rússia estava imersa numa guerra civil, né? Russos vermelhos e russos brancos, toda aquela violência que as famílias sofrem, e a mãe dela era algo que ela não falava muito, mas que depois isso se torna, claro, né, a doença da mãe dela, a violência que a mãe dela sofre por parte, né, dos cossacos, e a mãe dela adoece, né? E ela vai engravidar segundo uma tradição que havia na Ucrânia, né, em que uma mulher com determinada doença, quando engravidava o filho ao nascer, curaria a mãe. E essa é uma das grandes questões que a Clarice sempre levantou na sua história. Ela dizia que ela tinha uma culpa porque ela nasceu e não curou a mãe. Então, ela já começa por essa história, né? Todos vocês sabem que a história dela, a relação dela com o Brasil, ela vem muito pequena, muito cedo, né? A família vai aportar lá em Maceió, depois Recife e Rio de Janeiro ela já chega, depois da morte da mãe, com o pai, com as duas irmãs, já chega já adolescente e adulta. Então, ela começa a sua vida, né? E vai trabalhar no jornalismo, vai escrever crônicas, artigos e vai publicando. Então, o que me chama a atenção é que eu acho que a literatura da Clarice ela é um reflexo, que também é com outros escritores, da sua concepção de mundo. E me parece que é uma literatura, embora eu não possa admitir que ela tivesse alguma ligação direta, intelectual, com o existencialismo, ela trata os temas que vários autores existencialistas tratam, né? A questão da náusea está presente, por exemplo, muito em Laços de Família, uma certa a visão da culpa, a visão do fracasso, a questão do nada e a presença da morte sempre aparecendo ali, né? Isso
chama muito, muito a atenção, essa passagem dela pelo existencialismo. Uma outra questão também que chamou a minha atenção quando eu leio alguns contos da Clarice, alguns livros, né, dela, é a questão dos jogos de linguagem, né? Mas jogo de linguagem aí não é no sentido que se dá de palavras, jogo de palavras, é aquela história quase que do Schiller, né? O jogo de linguagem permitindo, né, uma interação entre a sensibilidade e a inteligência, criando, então, o jogo estético, que, segundo ele, abriria a única e grande liberdade, que seria a liberdade criadora. Eu também vejo isso em alguns contos, em alguns trabalhos da Clarice. Ela vai atravessar a vida, vocês sabem, ela sofre aquele incêndio. Há uma biografia, né, dela, escrita, se não me engano, pelo Benjamin Moser, e outros que mostram como aquele incêndio, né, ela dorme e pega fogo na cama, dormia fumando, e ela tinha já uma insônia, uma maneira muito peculiar de dormir, e usava muita medicação para dormir, né? Ela tinha, e desde cedo fazendo um tratamento psicanalítico com Davi Azulay, com a Inês Bessoson e outros. Ela sempre participou, sempre teve. A vida dela também complicada, aquela história casada com um embaixador, tendo que viajar, tendo que participar de questões sociais, reuniões, coisas que, para uma pessoa como ela, uma pessoa bonita, porém distante, né? A Clarice, pelas pessoas que conviveram com ela, ela era completamente etérea e com condutas assim as mais imprevisíveis possíveis. Não é? Por exemplo, o Outran Dourado, que é um escritor, né, que tem um livro interessante, Os Sinos da Agonia, ele conta que, às vezes, ela ia almoçar, jantar na casa dele, ou almoçar no domingo. E, logo depois, ela chegava, tirava as joias e tomava vários comprimidos para dormir. E, muitas vezes, ela ia dormindo no táxi. Quer dizer, havia, assim, uma certa angústia marcando, a meu ver, as relações da Clarice com o mundo. Isso se retrata muito na sua obra. E o que acontece é o seguinte, né? A Hora da Estrela é o último romance, é o último livro que ela escreve, né? Ela escreve, publica em outubro, né, de 1977. Ela já estava doente e já percebia os primeiros, né? Está vendo, né? Os primeiros sinais da doença. Também as pessoas que conviveram com ela, os médicos que conviveram, alguns até que eu conheci, relatam que ela tinha uma preocupação, ela sempre estava dizendo que ela iria morrer, que ela não passaria daquele ano. Né? Ela não passaria daquele ano. Ela sempre dizia, isso tem um relato interessante, vocês devem ter lido também, do analista dela, do Davi Azulay. Ela liga para ele para dar as condolências, porque a mãe dele havia morrido. E diz para ele, quando ele conta para ela do que a mãe havia morrido, ela imediatamente diz para ele: doutor, eu também vou morrer como a sua mãe. Ela vai ter as relações amorosas, todo mundo sabe, uma mulher muito bonita, vai sofrer um violento assédio de um dos loucos, né, que passaram pela presidência da República. Né? A presidência da República do Brasil, ela tem uma história muito próxima, um verdadeiro hospício em alguns momentos, que foi o Jânio Quadros, que numa solenidade pública vai boliná-la. Isso causou um mal-estar muito grande para ela. Ela tem um casamento, ela se separa, ela leva muitos anos para se desligar, né, do ex-marido, e também tem a questão familiar dos 2 filhos, isso também é público, portanto, não estamos quebrando nenhum sigilo. Um dos filhos dela desenvolve um quadro psicótico severo, né? Esquizofrênico, e acaba tendo que morar com o pai no Uruguai, porque ela já não aguentava mais. Então, o último romance da Clarice, que é o tema de hoje, foi A Hora da Estrela. Né? E aí tem esse romance, acho que ele marca um corte em toda a temática da Clarice. Né? Era uma temática que ela vivia para dentro, uma temática introvertida,
era uma temática voltada para as questões do homem. E uma das acusações que se fazia a ela era exatamente não abordar determinadas questões que, na época, estavam muito em moda, o que não era verdade. Ela não era alienada, ela, inclusive, quem teve a oportunidade, não sei, acho que o João César não participou, não sei, pela idade, da passeata dos 100.000, ela estava lá, ela participou de várias manifestações. Então, essa postura de alienação não é bem verdadeira. Ela escreve um artigo, que eu acho que é um dos mais bonitos artigos que ela já escreveu, para mim, é o que eu mais gosto, na revista Senhor, a revista que circulou no Rio, né, no Brasil, se não me engano, de 59 a 1962 ou 64. Ela escreve uma crônica riquíssima, onde ela já antecipa ali, já denuncia ali toda essa violência que hoje está sendo exercida sobre a população, sobre os pobres, o assassinato, né, da população negra, quando ela comenta o assassinato de um bandido da época que tinha sido colocado assim como inimigo público número 1, o Mineirinho. Né? Mineirinho, eu me lembro, eu era garoto, ele era a imprensa, como sempre, coloca, precisa de alguém que represente todos os males da sociedade. Então, ele era caçado pela polícia porque matou, num tiroteio, um policial chamado Milton Lecoq, que serviu de inspiração para os Esquadrões da Morte. Então, ele foi morto, né, perto da casa dela, no morro ali na Zona Sul, e ela escutou os tiros, então ela comenta, ela faz uma crítica, uma crônica muito bonita, onde ela vai comentando os 13 tiros que mataram o Mineirinho, né? Os 13 tiros que mataram as pessoas, que mataram a ela também. Então, eu acho que isso mostra que ela não era uma pessoa alienada. Inclusive, vocês sabem que ela teve também, ela sofreu com uma crítica feita pelo cartunista Renfil. O Renfil, ele escrevia no Pasquim, desenhava, e até uma determinada época ele resolveu fazer uma série em que ele enterrava as pessoas que ele considerava alienadas, aéreas, e ele fez isso com ela. Isso deu muita angústia para ela. Depois ele até ele faz uma autocrítica, ele faz um pedido de desculpas, e ela, com aquele jeito dela, quando perguntam, ela disse, não, se eu encontrar com ele, a única coisa que eu vou falar com ele é que ele errou o meu nome. O Clarice do meu nome não tem 2 S. Quer dizer, então, ela faz esse tipo de crítica. Então, ela publica, já doente, né, essa é A Hora da Estrela. Também a melhor amiga dela, a moça que a acompanhou até a hora da morte, além da Nelly da Pinhon, ela conta que, em junho, né, de 1977, ela já angustiada com a morte, prevendo, ela faz uma viagem para Paris e, quando chega em Paris, ela se angustia e volta, fica lá 4 ou 5 dias e retorna. E aí escreve A Hora da Estrela com a Macabeia. Bom, vocês querendo interromper, não sei. Tem muitas coisas, né, nesse romance que chamam a atenção. Primeiro, que ela muda a sua temática, ela se volta para uma questão, digamos, social bem aberta, não é, que é a história de uma nordestina pobre, né, como ela diz, tão pobre que só comia cachorro-quente. Mas ela, ao mesmo tempo, diz, mas não era só isso. Era também a história, né, de uma inocência pisada e de uma miséria anônima. Então, ali ela já coloca. A Macabeia, quando a gente lê, quando eu li, não sei se vocês concordam, eu vi ali um traço quase que de união entre uma tradição judaica que ela tinha, que ela, de alguma maneira, mantinha, e também a tradição brasileira via Nordeste. Né? Ela morou no Nordeste, morou em Maceió e morou em Recife. Ela diz isso, eu vivi no Nordeste. Então, está colocado ali. Primeiro, a origem, né, da personagem. Ela vem lá de Maceió. Depois, o nome, né, a Macabeia. Diz interessante também, vocês leram o romance até talvez melhor do que eu, não é diretamente a Clarice que fala, alguém fala por ela, é um escritor, né, Rodrigo S.M., não é isso? A luta que ele,
a angústia que ele vive na construção da personagem, que não tem angústia. Isso é interessante, né? Então, ela diz que Macabeia é um nome que lembra o quê? Lembra os macabeus. E lembra um dos grandes heróis da história judaica, que foi o Judas Macabeu. Vocês lembram bem lá do Velho Testamento, das histórias. Ele comanda uma reação, uma resistência aos invasores, não é? A um rei que destruiu o templo, profanou o templo. Então, a luta, né? Uma luta em glória, uma luta dura. Então, ela usa esse nome, Macabeia. E o autor conta, né? O autor da história, que esse nome foi dado a ela para pagar a promessa que a mãe dela fizera a Nossa Senhora da Boa Morte, que era uma autor, uma santa com quem a Clarice Lispector tinha uma certa veneração, gostava dessa santa. Então, já começa por aí, já há uma tradição. Agora, o que chama atenção na Macabeia é que ela existe, mas não existe, né? Ela não tem lembranças, ela não tem aspirações, ela não tem desejos, não é? E ela vive, né? Ela diz, a personagem diz isso: se é uma obrigação de ser feliz, eu sou feliz. Então, se chama... Que pariu, a Edilene me interrompeu aqui, me Não. esculhambou. Quem? Não, a gente volta, quer que retorne, eu retorno. A alienação de si mesmo que essa paciente apresenta é imensa. Quer dizer, ela não tem angústia, ela não tem ansiedade, ela não tem dor, ela simplesmente vive. E isso é o que chama a atenção na história da Macabeia, né? Ela conta, vocês lembram, o autor. Agora, o que é interessante é a angústia da pessoa que cria a Macabeia. Ele é quem sofre, ele é quem se angustia com a personagem. Ela dizia o seguinte: ela gostava de Coca-Cola e gostava de ouvir a Rádio Relógio Federal. Vocês não devem estar se lembrando, talvez alguns se lembrem do que era a Rádio Relógio Federal. A Rádio Relógio Federal era uma estação de rádio que dava hora, minuto a minuto, né? Emitia um som, e o que chamava a atenção é que entre uma hora e outra ela dava informações, assim, uma cultura que não servia para nada, informações. Quantas vezes a borboleta amarela bate as suas asas quando está fazendo sol na Tailândia, né? Era mais ou menos assim. Ou então, era também muito característico pelas propagandas. E a Macabeia diz que, além de gostar de ouvir as horas, ela gostava das propagandas. Não era só a Macabeia, eu vou contar isso para vocês, não era só a Macabeia que gostava da hora, como se diz, da Rádio Relógio. Eu dava plantão na emergência psiquiátrica do INAMP, ali na Praça Mauá, e tinha um colega que fazia isso, que ele gostava de ouvir a Rádio Relógio Federal. Então, ele botava o radinho dele de pilha e ia ouvindo, né? E eu acabei gravando muitos dos anúncios, né? Tinha um anúncio que era muito interessante, assim, era mais ou menos assim: quem ilumina seu lar depois do sol é a Galeria Silvestre, a Galeria da Luz. Aí dava o endereço, ia repetindo. Então, servia para nada aquilo. Mas ela gostava, ela tinha um prazer não só em ouvir as horas, mas em ver as propagandas. Quer dizer, era uma pessoa, né, como diz ela se orgulhava, nem orgulho ela tinha, mas é o seguinte: ela era virgem, datilógrafa, não era uma boa datilógrafa, não é? E gostava de Coca-Cola, era o que ela tinha, né? O autor coloca, é interessante chamar a atenção para essas coisas. Ela mora numa pensão, ela divide, né, um quarto com 4 colegas na Rua do Acre. Aí o autor diz: olha, é uma rua feia. A Rua do Acre, a Praça Mauá, tinha aqueles armazéns, não é? E ele diz: é um lugar muito feio, tem muitos ratos e tem muitos pobres. Ele aí se angustia, e a angústia da autora, eu acho, né, de escrever sobre a Macabeia, porque ele diz assim: todos sabem que eu acho que a pobreza, eu tenho horror de que a pobreza é feia e promíscua, e ela não sai do meu ombro. Hã?
Professor, desculpa, sem querer eu te mutei. Eu fui mutar outra pessoa, mutei o senhor. Peraí, só apertar apertar no microfone. Professor, seu microfone. Seu microfone está desligado. Acho que... Gente, eu vou pedir mais uma vez para tomar cuidado, deixar o microfone desligado. Nada. Então, ela, né, quer dizer, é uma mulher, né, ela diz assim, o autor, né, ela tinha mau cheiro, era suja, e as amigas não falavam para não magoá-la. Tem também a questão do encontro, né, para a gente avançar um pouco, da Macabeia com o namorado dela, que se chamava Olímpico, né? Tem a ver com a mitologia grega. E a Clarice Lispector diz que se inspirou, teve a ideia de fazer esse romance quando cruzou com uma moça nordestina na rua e viu a expressão da moça assim, de desamparo, de solidão. E ela também relata que ela se inspirou muito, que ela ia à Feira de São Cristóvão. Ela morou perto ali, né? Quando veio para o Rio, morou em São Cristóvão. Então, ficou ali. Ela vai ali. Quer dizer, a personagem só vai ter, a meu ver, uma epifania, eu acho que só se humaniza um pouco quando ela morre. Morre de uma maneira extremamente angustiada, né? Quer dizer, uma amiga, a única amiga que ela tinha, que vivia bem, que se alimentava bem, e que diz o seguinte: você deve estar com problema de tuberculose, precisa comer muito, precisa comer macarrão à italiana. E ela nem sabia o que era isso, né? E a moça, então, faz com que ela sugira que ela vá a uma cartomante, né? E ela vai lá em Olaria, e é interessante o relato. Aí tem vida, né, da cartomante, que conta para ela a sua história, que foi prostituta, que teve sífilis e que acabou depois sendo ajudada por Jesus, né, que fez com que ela tivesse um bordel e depois virasse cartomante. E no conto, não sei se no texto, não sei se vocês percebem, que a cartomante parece que se assusta quando joga as cartas com o que estava ali. E então muda, né? Quer dizer, apresenta de outra maneira, que ela ia ser feliz, que ela ia encontrar um estrangeiro que se apaixonaria por ela, não é? E ela já sai dali com a vida assim, sentido como se a vida tivesse mudado, e ela morre atropelada por um carro estrangeiro, né, por uma Mercedes-Benz. E aquela agonia ali, é quando naquele momento ela parece que a maneira, a posição fetal, parece que ela tem uma alegria assim. Então, e a angústia em paralelo daquele que escreve a história da, como se diz, que escreve a história da Macabeia. A pergunta que eu me fiz, que eu acho que tem a ver com o tema do seminário, não sei, depois o professor João domina melhor, né, a linguagem literária, crítica, foi o seguinte: nós estamos falando de psiquiatria e literatura. A Macabeia, ela é louca? Não. Ela não tem nenhuma doença. Ela não tem angústia, não tem ansiedade, ela não tem tristeza, ela não tem afeto. O existir dela é um não existir. Quantas Macabeias existem por aí? Aí abre uma discussão muito grande, né? A questão do normal, né? O normal, se você quiser ver por uma questão estatística, ou se quiser ver na questão da clínica, pelo Canguilhem, pela normatividade. O normal, no que significa saúde. Saúde, ela implica liberdade, ela implica escolha, não é? Em briga por direitos. Falar em saúde é falar em cidadania. Saúde também não é
como muitos pensam, uma questão médica. A saúde é uma questão política, que diz respeito ao cidadão. A saúde é uma construção histórica em que a gente vai adoecer e morrer conforme viveu. E a doença também é uma construção. A doença não é uma ausência de normas. A doença tem normas. Por exemplo, um paciente que tem uma cardiopatia, se ele sabe que ele não pode correr. Se ele correr para pegar o ônibus, ele vai ter dispneia. Então, ele vai ajustando a vida. Então, daí que eles costumam dizer que a doença, muitas vezes, é uma limitação da liberdade, né? Não só da liberdade física, da liberdade de existir. Então, essa questão já nos traz, né, do normal e do patológico. Ela não tem uma doença. A loucura, essa condição que nós não compartilhamos com nenhum ser vivo, claro que ela tem uma dimensão clínica, indiscutivelmente, mas quando a gente foge da dimensão clínica e coloca a discussão no outro ponto, nós vamos ver que a loucura, como certas manifestações criminais, ela é uma maneira, é um protesto, é uma maneira que dezenas de pessoas encontram, ainda que inconscientemente, de sair da invisibilidade a que a sociedade condena as pessoas de uma determinada classe. É como diz a Clarice, a Macabeia ela é uma inocência pisada e uma miséria anônima. Eu fico me perguntando quantas Macabeias transitam pelos trens da Central, pelos ônibus cheios, quantas Macabeias atendem a gente numa loja, não é? E também algumas pessoas que têm um pouco mais de vida que a Macabeia, mas não significam que são felizes. A saúde não está muito ligada à normalidade. Normalidade são normas que são estabelecidas, as quais as pessoas cumprem. E há uma certa naturalização dessas normas, como se elas fossem sempre assim, como se elas se repetissem ao longo da história, o que não acontece. Quando eu estava relendo também A Hora da Estrela, para ficar por aqui, eu me lembrei, né, de fazer uma ligeira comparação. Existe um autor italiano, que vocês já ouviram falar, chamado Giovanni Papini. O Giovanni Papini ele mexeu lá com o fascismo, uma figura complicada, mas ele tinha um livro, tinha um livro interessante chamado As Testemunhas da Paixão. E ele escrevia contos, e ele escreveu um conto em que ele se preocupou, ele achava que se ele conseguisse retratar a vida de uma pessoa normal, ele faria uma obra-prima. Então, ele fica até que um dia ele passa a observar do escritório onde ele trabalhava, ele era um advogado, ele era um jornalista, onde ele trabalhava, ele vê um homem que todo dia, na mesma hora, sempre sentava numa mesa e fazia as mesmas coisas. Então, ele se aproxima dessa pessoa, crente que vai ter uma grande história. E aquela pessoa era uma linha reta, ela não tinha nenhuma crítica, ela reproduzia, ela era uma pessoa que estava integrada à sociedade acriticamente. A sociedade lida com isso, né? Acriticamente, é uma forma de alienação, não tão intensa quanto era a alienação da Macabeia, porque ele tinha uma profissão, ele era um advogado, ele tinha família, mas era um homem completamente vazio. E o outro personagem que me chamou a atenção, que vocês também conhecem, foi o personagem da Metamorfose, do Kafka. Só que eles, que também vivem esse processo de invisibilidade, ele, ao contrário da Macabeia, ele tinha angústias, ele sofria com aquele trabalho, ele não gostava do trabalho, ele era uma pessoa inadaptada, ele sofria a repressão do sistema através das exigências da família. E é a metamorfose, né? Quer dizer, a metáfora dele virar um inseto não deixa de ser uma denúncia e uma forma de fugir daquela invisibilidade. Então, são esses personagens que eu pensei quando lia a Macabeia. E, para terminar, é isso. Ela não dá, quer dizer, ela não é objeto da psiquiatria. Ela não tem nada a fazer na psiquiatria, como ela também não tem nada a fazer na medicina. A questão dela é o mal-estar existencial, né? E aí a gente tem que pensar e conversar sobre isso. Eram essas contribuições que eu queria
trazer aqui para vocês, para a gente ouvir o professor João César e podemos discutir. Não sei se era bem isso que vocês esperavam, né? Se frustrei vocês também. Vamos lá. Muito obrigado. Estão ouvindo, não? Bom. Sim, estamos. Então, vamos lá. Professor, comecemos Sim. então. Bom. Muito obrigado pela exposição inicial, como Sim. sempre, riquíssima. Eu confesso que quando o senhor escolheu a Hora da Estrela, Sim. eu fiquei na dúvida, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, porque é um texto que nós já lemos tantas vezes, Sim. e eu nunca havia lido sob essa ótica. Então, eu gostaria de explorar um pouco mais a sua perspectiva. Porque, na estrutura do romance, há propriamente uma estrutura literária que é deliberadamente esquizofrênica. Porque, na estrutura do romance, Sim. há um narrador, Sim. o narrador SM, o Rodrigo SM, Sim. que, num certo nível, o que ele conta é, cronologicamente, a história de Macabeo. Sim. Em outro nível, é ele, narrador, duvidando da capacidade dele, narrador de classe média, de Sim. dar conta de uma subjetividade que, por assim dizer, não tem interioridade, Sim. que seria o caso da Macabea. Então, há uma certa tensão nesses dois níveis da narrativa. No caso da Macabea, o senhor destacou isso muito bem, me parece muito interessante como ela não chega a constituir uma psicologia no sentido tradicional. Não. Por exemplo, toda a história do romance, quando no século XVIII o romance se torna um gênero, por definição, do que nós chamamos de literatura, era muito comum que o título fosse o nome do personagem, porque o que estava em jogo era o confronto de uma subjetividade com o mundo para a constituição da sua interioridade. E, geralmente, o romance era a narrativa da constituição da personalidade. Por exemplo, no romance como Quincas Borba, o que o Machado faz de genial é que o romance é o avesso, é a história da desintegração de uma personalidade, que é do Rubião. No caso de Macabea, o senhor está sugerindo que, no caso, ela não chega a constituir uma subjetividade plena. Eu queria tentar entender esses dois aspectos. O da narração, que tem um traço esquizofrênico, e o da personagem. Por exemplo, o episódio da Rádio Relógio é muito revelador. Sim. É mais ou menos como hoje em dia as pessoas no universo digital, não é verdade? Que é um oceano de pequenas informações sem conexão. Então, eu queria escutá-lo um pouco mais da sua escolha de Hora da Estrela para o seminário. Eu acho que a questão que se coloca ali, primeiro, é o conflito que o romance traz, representado, na verdade, pelo narrador e pela Macabeia. Eu acho que é um conflito da própria autora, da própria escritora. Não? O Rodrigo SM me parece um alter ego da Clarice. Não é? E a Macabeia, veja que ela tem... Há um momento no romance que ela intervém diretamente, né? Ela dá um corte, né? E o conflito que ela tem em não deixar a Macabeia morrer. A impressão que me dá é que a Macabeia é uma projeção, talvez, de um desejo inconsciente da Clarice, né? Talvez um desejo como ela vivia sempre achando que, falando em morrer, né? Ela tinha uma ligação com a morte. A Macabeia, eu acho que era uma projeção das fantasias de morte da Clarice. Essa foi a minha leitura, né? Isso fica claro quando ela, numa entrevista, um jornalista português, não sei se vocês lembram, foi uma entrevista, se não me engano, em 1975, não me lembro o ano, enquanto ela diz que ela estava muito preocupada, ela estava muito pensando como seria o dia seguinte à morte dela. Aí ela diz assim, eu acho que a minha casa, né, vai ficar vazia, o cachorro na sala vai sofrer de solidão, casa vazia, as janelas fechadas, a sala vazia e em silêncio. Né? É como se a gente visse aí, quase que, logicamente, uma outra linguagem,
uma projeção do que era a Macabeia diante do mundo. O não existir, né? Um silêncio, ela não tem uma subjetividade capaz de fazê-la enlouquecer. A gente sabe por que as pessoas esquizofrenizam dinamicamente, né? Ao contrário do que se pensa, o esquizofrênico ele tem uma vida interior, uma dimensão, uma subjetividade muito intensa, tão intensa que ele não consegue lidar com ela. Ele precisa jogá-la no mundo, precisa subjetivar o mundo. Ela não, né? Quer dizer, ela não tem uma subjetividade. Ela é quase que ali é quase que seria uma luta entre pulsões, né? De vida, o escritor, né? A vida afirmando e dizendo a única pessoa que a ama sou eu, né? Ele diz isso, não é? E ela que é quase que a morte ali, ela não tem desejo, né? A ausência de desejo não deixa de ser uma forma de morte. Esse é o meu entendimento. Não sei se é como eu vi, não quer dizer que seja o ideal. E ele termina, né? Ele termina dizendo uma coisa interessante. Me ocorreu agora, quando ele, não é a questão, ele diz assim, ela faz parte de uma raça anã, mas que mesmo assim tem o direito ao grito, né? Se eu não grito, se ela não grita, eu grito. Aí eu acho que a autora, a Clarice, gritando sobre todas as angústias que ela vivia, né? Ela era uma pessoa extremamente angustiada. A gente sabe, por exemplo, a dificuldade que era para ela dar uma entrevista, não é isso? Uma vez ela deu uma entrevista, no meio da entrevista ela pediu que a repórter e o fotógrafo se retirassem, que ela estava cansada, não queria mais falar. Uma entrevista, a última entrevista que ela deu para a televisão, né, ela deixa as pessoas muito impressionadas, como ela levanta, ela fala da Macabé, e é muito interessante também isso, que ela diz para o repórter que o romance estava pronto, mas ela se recusa a dar o nome do romance. E ela escreve que o romance tinha 13 títulos. Inclusive, um dos títulos possíveis seria Eu Sou a Culpa, está colocado ali, né? E depois ela dá a Hora da Estrela. Então, e para terminar, é interessante, né? Ela morre com um câncer de ovário. E no romance, ela diz que a Macabeia tinha os ovários, ela não tinha sexualidade, ela tinha os ovários secos. Isso aí também... professor, muito interessante. A Clarice escreveu A Hora da Estrela, sim, ao mesmo tempo em que ela escrevia Um Sopro de Vida. Isso. E em Um Sopro de Vida tem uma passagem notável e que eu acho que dá para ajudar a compreender o que o senhor está dizendo. Ela diz assim, no Sopro de Vida, ela diz: cometi o pior de todos os pecados. Sim. Estou imitando a mim mesma. Ponto. E ela disse, e ela continua, e o pior é que há muitos que também me imitam. Então, ao escrever Um Sopro de Vida e A Hora da Estrela, parece que havia, por parte da Clarice, um claro desejo de superar a escritora consagrada que ela já era. Havia um desejo claro de se reinventar, o que não é bem um desejo de morte, é um desejo de renascimento, mas, claro, o que implica o afastamento em relação à autora que ela já tinha se tornado consagrada. Muito interessante, professor. Muito obrigado. Vamos abrir agora aqui o microfone. Eu estou aí para as perguntas, né? É bom que tenha pergunta, né? Senão a gente fica triste. Haverá, com certeza. Podem abrir o microfone, quem quiser fazer pergunta para dialogar diretamente com o professor Pavão. Com o professor João César. Elizabeth, seu microfone está desligado. Pode... Isso que o professor Pavão falou, dessa questão da véspera, e o que o João César também falou, na página 103 da minha edição, que é essa aqui, tem um textozinho, na hora que ele falou da questão da véspera, em que o narrador diz: é que o rosto dela lembrava um esgar de desejo. As coisas são sempre vésperas. Sim. E se ela não morre agora,
está como nós na véspera de morrer. Perdoai-me lembrar-vos, porque quanto a mim, não me perdoa a clarividência. Eu acho até que com essas palavras, eu acho que há o que o João César, o que o professor Pavão falou, eu acho que se complementam. Não sei se concordam com isso. A clarividência de Clarice, ao dizer nas vésperas de morrer da própria personagem, né, da Macabea. Aliás, todos nós estamos na véspera de morrer, né? Né? Viver é isso. Agora, tem uma história dessa da cartomante, um relato que ela fez, que eu ouvi, e que eu acho que está numa biografia, foi que ela foi aconselhada pelo Afonso Romano de Santana e a mulher dele, a Marina Colassante, a frequentar. Aí é uma cartomante no Meia. E ela foi. A cartomante, como toda cartomante, tem uma boa percepção das coisas, ela escuta e a pessoa, ao falar, já diz para a cartomante aquilo que ela quer ouvir. E o interessante é o comentário que ela faz, e eu acho que isso ela vai colocar no romance. Ela diz, eu achei que ela estava no táxi, falou, achei que seria muito interessante que se eu, ao sair da cartomante, tivesse sido atropelada por um táxi e tivesse morrido. Ela fica com isso na cabeça, e aí o fim da novela, do romance, é esse. Muito bem, vamos lá. Pessoal, pode perguntar também pelo chat, pode escrever que eu leio para o professor. Professor Pavão, vou utilizar um método democrático, Ah, porque eu conheço as pessoas que estão aqui. Espera aí. sim, é bom. Eu tenho certeza que... Tem Cadê? duas grandes amigas minhas aí. Olha, eu tenho certeza que a Bruma, o Carlos... Cadê o Carlos aqui? O Carlos está aqui, o Carlos Benites. O Carlos Benites. A Stefânia também está ali. A Eliane, que é da Casa Dirce. Sim. Tenho certeza que eles têm perguntas. Então, vamos lá. Não, eu estou livre, gente. A Yasmin. Yasmin não é do doutorado da UERJ? Não sei. Tem a A Simara. Flávia tem uma pergunta aqui. Tem a E o livro... Ah, Li o livro há muito tempo. Por que o título? Por que o título? por que o título, né? Essa foi uma grande... Eu não saberia responder. Ela teve uma dúvida, né? Ela colocou 13 títulos e depois escreveu esse. Eu posso ajudar, professor? Pode, sim. De fato, quando se abre o romance, há uma vasta possibilidade de títulos. Cada um daqueles títulos retorna dentro do romance. Sim. Há momentos em que os supostos títulos aparecem lá. como frases do próprio romance. Tem uma certa estrutura melodramática, quase que operística, aquela sucessão de títulos. E tem algo muito interessante para quem, como eu, é apaixonado por ópera, porque o que aquela sucessão de títulos realiza, o que nem todos perceberam, é uma inovação importante no mundo da ópera que o Mozart fez em Don Giovanni. O senhor sabe, professor Pavão, Don Giovanni foi a primeira ópera cuja abertura não era uma abertura aleatória, era uma condensação dos temas musicais que apareceriam na ópera. Isso em Don Giovanni. Em alguma medida, essa abertura da Hora da Estrela é como a abertura do Don Giovanni. Há uma antecipação dos temas que retornam no romance. E a Hora da Estrela é uma ironia terrível, porque quando a cartomante anuncia que finalmente ela será uma estrela, a Hora da Estrela é encontrar a estrela do Mercedes-Benz, o que não é exatamente
uma realização auspiciosa. É uma interessante, né? Porque o fim não é marca. A cartomante oferece possibilidades para ela. Isso. E o fim é uma interdição. Exatamente. Também. E ela... Agora, me ocorreu algo, professor Pavão, me ocorreu algo agora. Olha que coisa boa, o diálogo tem essa enorme vantagem, não é? Sim. Essa sucessão de títulos aleatórios, em alguma medida, antecipam o ritmo da rádio relógio. Sim. Que também é uma sucessão de dados, não é verdade? Exatamente. Aquelas propagandas todas. Né? Isso. Continua aberto, pessoal. Vamos lá, vamos perguntando aí, vamos abrir isso ali. Ó. Professor, eu vou fazer uma pergunta, então. Vai. É a Thaís aqui que está falando. Sim, Thaís. Então, sobre a questão da personagem, é ingenuidade demais, se por acaso na vida existisse uma pessoa assim com tanta ingenuidade, isso não, ingenuidade demais, credibilidade demais, não pode se tornar patológico, porque eu acho que a gente, o normal, digamos, entre aspas, né? Sim. Não seria a gente desconfiar do outro? Me parece que ela é ingênua demais, assim. A primeira, a ponto de me causar, assim, tipo, existe alguém assim? Sim, existem muitas e muitas pessoas, né? A patologia implica num movimento. Para você ter, por exemplo, no caso da psiquiatria, um quadro psicopatológico, você tem que ter um sujeito. O psicopatológico é da ordem do sujeito, que é da ordem da existência, não é da ordem da natureza, né? Da ordem do biológico. Só que a alienação dela, né? A alienação do ser dela é muito intensa. Ela não tem a subjetividade, não é que ela não tenha, a subjetividade dela é muito pobre. Não é? Como é que ela se define? Eu sou datilógrafa, virgem e gosto de Coca-Cola. Ela não tem uma clínica, ela tem um sofrimento que não é da ordem, é da ordem existencial. Ela é um exemplo de uma existência frustrada. Quando eu comparei com o personagem do conto do Giovanni Papini e também com o personagem do Kafka, eles apresentavam algum tipo de subjetividade, uma construção, uma família, algo que eles faziam. Ela não. Agora, o normal que a gente vê, não é também não é patológico, mas não é existencialmente rico. Aquelas pessoas todo dia saem, pegam o metrô para de manhã, pegam o metrô à volta, que reproduzem mecanicamente, né? E aí lembra a rádio relógio, aquela reprodução. Você não pode dizer que aquilo é patológico, porque a patologia implica no movimento do sujeito, que nela exatamente o existir é o não existir. Ela tem uma incapacidade de ser. Esse que é o problema. Eu acho que ali é a contradição, é a luta, né, como o João colocou, da escritora, representada ali pelo narrador e representada também pela Macabeia. Eu acho que tem esse jogo ali. Tem uma frase, né, um texto, não me lembro agora em que página é, em que o narrador, aí a ironia também, diz que não podia ser uma autora mulher por causa da questão do afeto. É mais ou menos assim que ele diz isso, né? Que ele iria chorar. Quer dizer, na verdade, é a Clarice dizendo como ela se sentia ali, eu acho. Entendi. Obrigada. Eu só tenho fiquei com uma dúvida, sim, porque você falou que a subjetividade dela é como se fosse incompleta, né? Assim, não é plenamente constituída. Mas, assim, eu só fico pensando, será que porque se tem gente assim que não seria mais fácil ser assim? Talvez a subjetividade dela fosse completa, só que ela precisava de muito menos para existir. Assim. Sim, eu acho que quem responde bem a isso, eu acho que não sei, eu não sou muito versado em evangelhos, essas coisas, né? Mas
se não me engano, tem lá uma fala do J. Cristo, né, de Jesus Cristo, que ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu acho que ela, se você quiser por aí, está no reino dos céus. Isso, exatamente. Ela é pobre de espírito. O que é o reino dos céus para eles? Seria a ausência de angústia, a ausência de ansiedade, né? Angústia como definidora do homem, no sentido heideggeriano, né? Eu acho que sim. Sim, Né? é isso, é bem isso a minha pergunta, porque Então, eu acho que quem pensa menos, eu acho que acaba problematizando menos, e aí acho que acaba talvez sofrendo menos, por um lado, né? sim, É só isso, obrigada. nada. Vamos lá, mais ninguém? Não é possível. Professor, tem uma pergunta aqui no chat. Sim, vou ler para o senhor. diga. Da Yasmin. Professor Pavão, o senhor acha que o contexto em que a Macabeia vive remete à histeria? Os personagens secundários, como o namorado dela e a amiga Glória, teriam algum transtorno psíquico? O namorado é bem sensível, bem como praticamente todos os demais personagens ao redor da Macabeia. Quer dizer, o namorado dela chama-se Olímpico, né? Ele é uma figura desprovida de grandes sensibilidades, né? Tem um momento que ele diz para ela que ela é como um cabelo na sopa, né? A relação deles se desfaz, né? Não anda. Não dá para remetê-la a um transtorno. Aí é que está. Não há para remeter a um transtorno psiquiátrico. Eu acho que a gente pode tirar, se a gente quiser tirar desse romance da Clarice, alguma coisa, a gente podia dizer assim, quer dizer, literariamente é bela, é interessante, é rico, é óbvio, né? Mas a gente pode tirar uma conclusão ali, o seguinte, de que o segredo dos fatos humanos não é de ordem psicológica, não é de ordem psiquiátrica, é de uma outra ordem. E a Macabeia mostra isso. Entende? Agora, é claro que dezenas de pessoas como ela devem bater com os costados nos hospitais psiquiátricos, nos ambulatórios, né? Deve sim, eu imagino que sim. Mas não é lá que eles vão encontrar uma semelhança, né? Vão encontrar solução. Ela é uma questão sem solução. Queria perguntar uma coisa aqui para o Pavão, posso? Sim, pode. Diga. Pavão, é a Maria Helena. Oi, Maria. Olha só. Sim. Eu queria muito que você me contasse um pouco como era a relação da Clarice, ou aqui o que transparece no texto, com a religiosidade, com a religião, com Deus, porque ela é judia, chega lá no Nordeste, né? E quase todos os judeus, meus amigos, que chegam a esse país, de alguma maneira, para se fazerem integrados, eles tentam assumir uma catolicidade, sei lá se existe, estou inventando uma palavra. E porque isso os deixa mais pertencentes ao maior do país, né? E aí entra aqui uma discussão, eu acho que ela quer trazer, quando ela fala num êxtase. Ela diz que um dia Macabé teve um êxtase, mas o êxtase pressupõe uma religiosidade, né? Mas apesar do êxtase, ela não morava com Deus, rezava indiferentemente. Mas ela não sabia quem era Deus, mas o misterioso... Aí eu te pergunto o que a Clarice queria apresentar ao leitor com isso. Mas o misterioso Deus dos outros lhe dava, às vezes, um estado de graça. Feliz, feliz, feliz. Ela de alma quase voando. É uma maravilha, né? É uma maravilha. É um estado de levitar constante. Sim, Maria. A ideia que me passa é que ela está o tempo inteiro flutuando. Ela não anda como todo mundo, como nós. Ela, Macabeia. Ela meio que levita, diferente. Aí eu queria que você me contasse
o que você entendeu no seu estudo todo da Clarice, como é que ela se via com um Deus. Era isso. Eu queria a pelo que eu vi, conexão com a Macabé. ela se ligava, ela tinha uma tradição judaica, ela se mantinha a tradição judaica pela história, pela vinculação familiar, né? Ela ela tinha uma culpa, isso ela devia lá responder, né? Ela primeiro, vocês sabem que ela passou a vida toda fazendo análise, sendo analisada, porque ela tinha uma culpa, porque ela sabia que na tradição na Ucrânia ela foi gerada para curar a mãe dela, né? A mãe dela sofreu estupro vários pelos soldados, né? Lá na Ucrânia. Só que a mãe dela morre, ela nasce, mas a mãe dela não se cura. Então, ela, né, o nome dela, ela tem um nome em hebraico, que eu não sei pronunciar, né, que aponta isso. Quer dizer, ela vai lidar sempre com essa culpa. E se eu acho o seguinte, a leitura que eu fiz da obra da Clarice, até A Hora da Estrela, ela tem quase que uma posição assim, etérea, metafísica, né? E ela vai se abrir mais, vai ficar mais aberta, mais voltada para fora, através do romance, da Hora da Estrela. Ela não deixou de romper com a tradição judaica, mas ela não me parecia ser uma pessoa religiosa. Tanto é que eu não me lembro qual foi o livro, a obra, que ela deu para o Tiago Tristão de Ataíde ler, né? E quando ele devolve, ele faz um comentário assim: ausência total de Deus. E, ao mesmo tempo, ela pensava, como Spinoza, né? Deus é o mundo. Agora, se ela tinha uma religião formal, aí muito difícil, porque a vida dela era meio fechada. Pois é, eu queria ter conversado com ela. E ela, vocês sabem disso, ela morre numa sexta-feira, é interessante também, né? Ela nasce no dia 10 de dezembro de 1920 e morre no dia 9 de dezembro de 1977, que foi uma sexta-feira. Então, ela não pôde ser sepultada no sábado, porque era o Shabá. Aí, depois, sim, é que ela vai... Então, ela devia ter algum pertencimento, que ela passa por todo aquele ritual, né? O Kadish, dos mortos, não é? Ela é sepultada, né, com aquela túnica branca que eles usam, aquele travesseiro de areia, né? Você voltou, ficou, volta, colocada no caixão e é sepultada no cemitério israelita. E lá na lápide, o nome dela, que ela não usava, quando vem para o Brasil, ela e as irmãs, elas mudam o nome que elas tinham em hebraico. Aí está o nome todo dela lá. Em hebraico quer dizer filha de Mânia, que era a mãe dela. Estava ali. Portanto, ela devia ter um pertencimento de alguma maneira, né? Mas não é explícito. São Paulo? Sim. Posso perguntar? Pode, deve perguntar, comentar, criticar. Era bom que vocês falassem, criticassem, para que a gente tivesse uma noção se foi bom, se foi errado. Não, professor, eu estou querendo dizer o seguinte: você me desmontou, porque eu vim preparado para contrapor, para criticar, justamente. Mas uma pessoa assim precisa ser medicalizada? Precisa de algum tratamento? Não. Então, eu fico sem, mas como o professor João César instiga a gente a perguntar... Sim. Então, é isso, né? Quando eu reli agora, como, né, o tema dos encontros é psiquiatria e literatura, como você falou, eu anotei as partes assim mais ligadas, assim, que tivesse alguma relação com loucura, alguma coisa parecida. Por exemplo, existir é coisa de doido, caso de loucura. Sim.
claro que era neurótica. Tem uma parte que, claro que era neurótica, no caso Macabeia, né? Um outro trecho. Ela mereceria o céu dos oblíquos, onde só entra quem é torto. Quer dizer, era uma ghost na vida, para lembrar o Como disse o poeta, verso o anjo Drummond. torto, o Carlos Drummond. Aí tem outra passagem assim, ó, quando ia ao trabalho, parecia uma doida mansa, Sim. porque ao correr do ônibus devaneava em altos e deslumbrantes sonhos. Sim. Tinha sonhos esquizoides. Ela era crônica, acho que crônica no sentido de doença, dessa maneira de viver, né? dessa forma. Né? Uma coisa que... Então, eu vou perguntar isso também. Sim. Ela foi aconselhada, agora não lembro quem, se foi aquela cartomante, para procurar um psicanalista. Acho que foi a cartomante. Quer dizer, existe... Esse personagem não é um personagem só de papel, ele existe na vida, né? A gente conhece pessoas assim, né? Essa falta de pragmatismo, né? Não sei, essa bulia, mas o caso dela é em excesso. Ela ainda seria passível de ser psicanalizada? Era possível? Não. Ela não é passível de nenhum tratamento, porque ela não tem nenhuma doença. O mal dela é o mal de existir, é o não existir. Como ela, você falou bem, existem milhares de macabeias pelo mundo, com maior ou menor vida, com maior ou menor subjetividade, não é? Mas ela, a macabeia, aparece ali, ao meu ver, como esse símbolo. A loucura, ela exige um trabalho do sujeito muito rico, né? Por mais que ela possa parecer assim, assustadora, e ela é, mas a loucura exige um sujeito. Não há loucura sem sujeito. A loucura, o psicopatológico é da ordem do sujeito, da linguagem, né? Está colocado ali. Ela não, ela é muito pobre existencialmente. Ela diz assim, né? Ela diz, o escritor diz assim, ela admite, né? Que ser feliz é uma obrigação. Então, ela é feliz, entendeu? Não tem como. Depois, a psicanálise ela tem algumas coisas também. Não é qualquer pessoa, a pessoa tem um certo entendimento para poder participar da terapia psicanalítica, não é? Você tem que ter alguns requisitos para isso. Não é uma terapia que se adapte ou que se adeque a todo mundo. Tem uma forte marca de classe social. A psicanálise ela é uma terapia que surge para dar um certo conforto a uma certa classe social. Ponto. Sabe? Sei. Isso é que eu acho, como eu vejo. Assim. Para terminar, a última questão. Essa maneira, esse modo de viver de menos, quer dizer, a maneira como ela vivia. Isso ela não vivia de menos, ela vivia como ela vivia. Nós, quem sofre é o relator. Ela não sofre. O que ela mostra ali, por isso, a doença implica só, ela não sofre, ela vive ali. Sim. Mas, professor, eu estou repetindo do próprio livro aqui. Ó, do próprio livro. Na página 32. Defendia-se da morte por intermédio que viver de menos. Isso é uma passagem do texto, né? Vivia menos, quer dizer... Viver de menos. É uma subvida, uma espécie assim. Mas não, a minha pergunta é o seguinte. Isso é a condição interna da personalidade da pessoa ou é condicionado a um condicionamento exterior? Isso aí é a personalidade que forma nas relações entre as pessoas. Né? Por exemplo, eu não tenho nada de humano que antes, num determinado momento, não estivesse fora. Né? Meus pais, minha mãe, meu pai, assim é que é. Não é? Ela, é claro que ela tem uma história, se nós pegarmos a história, nós vamos entender. Né? Ela vem do Nordeste, ela é imigrante, ela não tem os códigos, ela não domina os códigos necessários que uma cidade como o Rio coloca
Ela vem lá do interior de Maceió, vem sozinha, não é? Então, a vida que ela podia ter era aquela, não havia outra possibilidade. Então, foi assim que ela se formou. Veja que ele tem, eu não me lembro qual é a página do romance, que ele fala isso. Ela já não tem mais referência de pai, de mãe. Ela não tem memória, ela não tem lembrança, ela não tem aspiração. Valeu, professor Paulo, obrigado. Hein? Nada, eu que agradeço aí os comentários e a pergunta, né? Muito bem, vamos lá. Tem uma aqui no chat, professor do Carlos Benites. Professor Pavão, o senhor acha que é necessário para um escritor ter contato com um transtorno psíquico, seja por ele mesmo ou por uma pessoa próxima, para escrever fidedignamente sobre um personagem que sofra do transtorno? Eu acho que não precisa, não é? É diretamente ter contato. A loucura, ela no plano existencial, você, para apreendê-la, primeiro precisa ter, os grandes escritores, né, tem que ter talento, né, para reproduzi-lo. Né? Pois a grande obra da loucura, qual é? Até hoje, é o Dom Quixote. Está ali. Mas beleza. Ele não precisou viver com alguém que fantasiava, ele reproduz. São as alegorias, eu acho assim. Não é? Porque eu acho que a criação, a liberdade de criação, ela transcende um pouco o imediato. Né? Eu acho isso. Não sei se... Às vezes, você convivendo com o paciente, você pode, muitas vezes, fazer um documentário. Agora, as grandes obras literárias, aí o João podia falar melhor sobre isso, porque é o campo bem dele aí. Ele agradeceu a resposta. Não. Professor João, quer complementar? Não. A nossa estrela é o professor Pavão, é a hora dele. Não, a hora da estrela é a Macabé. Vamos lá. Aí tem pessoas aí riquíssimas que eu acho que podiam falar. Pô. Tem aqui uma grande amiga minha, parceira minha de muitos anos, que é Guaracini, tem uma experiência muito grande. A Simara é outra também, que eu estou vendo aqui. Estou muito contente em vê-las aqui. Que ótimo. Tem uma riqueza muito grande para trazer para a gente. Só quando eu indiquei, realmente sugeri esse romance da Clarice, exatamente eu tinha uma intenção de promover essa discussão, né? O que é a saúde no sentido amplo, no sentido existencial, o que é a doença, e que existem formas de estar no mundo que não podem, não devem, nunca vão ser apreendidas por uma clínica ou por uma classificação. Né? As questões do homem vão além dessas. Eu coloquei já aqui por isso. Se nós compararmos, por exemplo, só para... Interessante, se nós compararmos, por exemplo, a questão de pegar, né, os loucos na obra do Guimarães Rosa, nós conversamos sobre ele, ali você tem a loucura colocada. Na Clarice é diferente, né? Você tem a questão da existência, né? Do existir, é bem diferente. Eu acho que faz esse contraste. Muito bem, vamos lá. Vamos só responder, ler as mensagens carinhosas que a gente também precisa, né? Aí o Carlos Benites agradeceu pela resposta, a Simara disse que o senhor que é maravilhoso, e a Guaracini disse, meu querido, nesse momento só consigo te ouvir, obrigada pela lembrança, grande beijo. Estou vendo aqui, eu que agradeço aí as referências, né? Por essa discussão, acho que foi muito bom.
Cadê aquela senhora que fala sempre, que pergunta como é o nome dela? Falou no início. Elizabeth. Fala, oi, Pavão. Oi, e aí? Como é Oi, que é? professor Pavão. Tranquilo, tá aí? E aí, Miguel? Pergunta assim, professor Pavão, tudo bom? Tudo bem. Não, mas fala direito, fala, tudo bom? Tudo Pergunta bom. assim, a discussão tá boa? Pergunta. Eu estou achando. E você? Como é que está? Tá gostando, filho? Dá tchau, filho. Tchau. Tchau. Muito bem. Manda um beijo. Legal. Outro para você. Pronto. Manda um beijo para a Inês, que sempre ajuda. E está de máscara, né? Não. Oi, João Vicente. Tá bom, Vicente, agora vai lá com a mãe. Aí eu senti falta, né, da dona Beth. Ele quer participar, Pavão. Hã? Que bom. Ele fala que ele quer, sempre quando ele me vê aqui, ele quer participar. É bom, já começa cedo. Né? Quero saber qual é o personagem machadiano, né, que eu represento aí. Desculpe, continua. Acho que a Elizabeth tem pergunta. Não, não é nenhuma pergunta, mas já que ele se referiu, eu fico me lembrando, fazendo assim umas referências. Aí me lembrei de uma frase de Antônio Vieira, que ele fala, não me lembro exatamente como é, mas ele fala o seguinte, que se você não faz a vida, digamos assim, não tem os seus feitos, se você não acontece, digamos assim, você não vive, você apenas, digamos assim, você dura, apenas duramos. É isso, até que a coisa aconteça. Aí, isso é macabea, né? É muito, você apenas dura, você fica ali. Que vida é essa, né? É a duração. Exatamente. Eu pensei nisso. Puramente existencial. Para me lembrar, tem um livro do Marcelo Rubens Paiva, ele descreve toda a questão do Alzheimer da mãe dele, né? Da senhora Eunice. Esse livro tem um título significativo chamado Eu Ainda Estou Aqui. Não é? A Macabea estava ali, ela estava sempre ali. Ela estava, mas ela não era. Isso, muitas vezes, nesse processo degenerativo, o que acontece? O sujeito vai morrendo devagarzinho, mas a pessoa continua. Né? Então, ela foi a uma audiência, segundo o relato, a questão, eles tinham que ela tinha que assinar um documento para que eles pudessem manejar o dinheiro, aquilo tudo. Então, ela foi, a juiz ouviu e colocou, né? Assinou, liberou. Ela aí levantou a mão e a juíza virou e falou: a senhora quer falar alguma coisa? Ela falou: quero. Falei: não, eu quero falar que eu ainda estou aqui. Quer dizer, ela estava viva mesmo. Entendeu? Então é isso, quer dizer, o estar e o ser. A Macabea estava no mundo, mas ela não era no sentido pleno. Isso é que a autora passa. Eu acho que são as contradições da Clarice Lispector. Né? A Clarice Lispector ela tinha uma série de... Ela era uma pessoa difícil, angustiada, todo mundo sabia disso. Coisas intempestivas, né? Quer dizer, ela foi... Estava lendo a história dela, ela foi a um jantar na casa do Moreira Salles, uma coisa assim. Mal o jantar começou a ser servido, tinha um casal que ela não conhecia, e ela não simpatizou, ela levantou e foi embora. E da porta gritou para o anfitrião: você me traiu. Foi embora. E ela era muito angustiada pela beleza, ela era uma mulher muito bonita, né? Não sei se vocês chegaram a vê-la de perto, como eu vi. Ela era uma mulher bonita, muito bonita. Né? E fica muito angustiada depois que ela sofre um incêndio. Ela dorme, ela queima a mão direita, né? Ela perde esse movimento. Então, ela fica. E ela lidava muito mal com a passagem do tempo, com a velhice. Contam também que ela consegue um maquiador que tinha que maquiá-la toda noite, porque ela não conseguia mais lidar com aquelas mudanças. Né? E contam que, às vezes, ele chegava, ela já estava dormindo. Ela tinha um grande problema, ela tomava muito remédio para dormir, naquela época, aquelas coisas todas. E ele era obrigado a maquiá-la mesmo ela dormindo. Quer dizer,
ela tinha uma série de conflitos, né? Então, é uma pessoa riquíssima, inteligente, ela era realmente uma genialidade que contaminava todo mundo. Muito bem. Muito bonita a aula hoje, professor. Muito obrigada. Foi boa? Eu Boa. não sei se eu frustrei vocês, quer dizer, eu trouxe o tema, eu agradeço mesmo, achei que foi ótimo, eu saio daqui sempre muito enriquecido. E agora, quando vai ser o nosso próximo encontro? Daqui a um mês, certinho, assim, dia 19 de Certinho. março. Aí é o Lima Barreto. Aí Aí vamos é o Lima. discutir muitas questões. Eu acho que vai ser também uma leitura muito rica, não é? E aí já vamos sair daqui, eu já saio daqui com a preocupação de que a gente deve continuar, né? Acho que não Com pode certeza. acabar em abril, né? Com certeza, e quem já tiver algumas sugestões de leitura, né, já pode trazer para o próximo encontro. Sugerindo, né? Sugerindo para a gente. Inês, E pode ser até que seja presencial. Se Pode essa subvariante aí desse vírus está aí, não entrar, né? Uma subvariante que parece estar preocupando todo mundo, porque ela é altamente contagiante e também ela é muito, muito agressiva, mais agressiva que o Ômicron, segundo eu soube. Então, vamos torcer para que todo mundo se vacine, que a gente consiga, em março, botar o pé no chão e sair do isolamento aí. Muito bem. Alguém queria falar? não, só para avisar, Inês, que dia 19 de março é sábado. Então, não é dia 19 de março, é dia 18. Dia 18. Eu falei, não, acho que esse está certo. Eu que falei errado, gente. É dia 18 de março. Está certinho na Filipe, a gente consertou. Obrigada, Thaís. Nada. Lima Barreto, Thaís está intimada a trazer as suas contribuições, viu? Porque Isso. é o assunto da pesquisa dela. Ótimo, Já me tá dedurou. Tá bom. Tá ótimo. Cagueto mesmo, sou dela. Melhor Olha ainda. só, pessoal, a Bluma perguntou, eu vou falar. O conto é Como o Homem Chegou. Chegou, isso. Não sei se vocês têm acesso, mas é um conto interessante, né? Muitas coisas aparecem ali. Vamos ver se a gente encaminha para o pessoal. Então, muito obrigada, professora. Eu a todos. agradeço todos os João, presentes. um abraço. O Miguel está muito bonito, participou muito bem. Saudade desse mundo. Muito obrigado, professor. Nada, é sempre bom encontrar com todos vocês. Para nós é uma grande honra e uma alegria. Muito obrigado, A gente professor. está muito feliz. Um abraço, até Boa março. noite, então. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Dá boa noite, Tchau, Vicente. Miguel. Tchau, João. Olha, dá boa noite para o professor Pavão, Vicente. Tchau. Tá?